né? E confia em Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu ia trazer uma mensagem para os irmãos, né? Tinha até pedi para o irmão fazer uma arte assim para mim trazer assim para os irmãos até mesmo entenderem o texto. Mas essa semana uma irmã chegou em mim e falou assim: pastor, traz um ensinamento de jejum. E tem coisas que eu ouço, até falei assim: guerreiro, eu fiz um ensinamento uns tempos desses, né? A Denise estava até presente, está no YouTube, eu vou compartilhar com a irmã. Eu vou compartilhar com a irmã. E a pregação de domingo aqui no meu coração. Mas depois Deus foi colocando essa pregação no meu coração do jejum. Passar assim, esse ensinamento. Por que devemos jejuar? E para que devemos jejuar? É por isso que eu peço para os irmãos abrir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso em Lucas capítulo 5, versículo 33. Aí a outra pregação eu vou trazer no próximo domingo. Eu peço para os irmãos não faltar no próximo domingo, porque também é um ensinamento tremendo. Evangelho relatado por Lucas capítulo 5. O tema de hoje é: por que devemos jejuar e para que devemos jejuar? Vocês acharam? Lucas capítulo 5, versículo 33. Vai dizer assim, ó: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse-lhe: podeis fazer jejum os convidados para o casamento enquanto estar com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Até aqui, vamos fazer a oração. Papai amado, vivo e santo, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua poderosa palavra. Pois a tua poderosa palavra, Pai, tem que ser a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra, não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Quem está fazendo essa pergunta para Jesus aqui são os escribas e os fariseus. Eles estão perguntando para Jesus: por que os seus discípulos não jejuam? Se os discípulos dos fariseus e de João Batista, eles jejuam. Aí Jesus Cristo vai falar que enquanto o noivo está junto com os convidados, não era necessário eles estar jejuando. Mas dias virão, na hora que o noivo ser tirado, eles sim iriam jejuar. Assim é nos nossos tempos. Assim, por que devemos jejuar e para quê? Mas entenda esse texto primeiramente. Jesus, ele estava ensinando ali os seus discípulos, até mesmo para eles jejuarem corretamente, para que o nosso Deus venha receber aquele sacrifício. Porque quando você jejua, é um sacrifício, sim ou não, que você está fazendo. Já pensou? Você tirar ali um dia, 2 dias, 3 dias jejuando e Deus não recebendo? Então tem um jeito correto. E Jesus Cristo não queria que eles jejuassem que nem os escribas e os fariseus. Porque quando os escribas e os fariseus jejuavam, Deus não recebia. Deus não recebia o jejum deles. Por quê? Porque eles não tinham amor. Eles guardavam a lei, eles se tornaram uma pessoa ali, um povo religiosos, mas eles não tinham amor, não tinham amor. E Deus, ele não recebe quando a pessoa não tem amor. Eu vou até pedir para os irmãos, Mateus capítulo 23, versículo 23. A Nathalie estava usando esse microfone aqui, Nathalie. Ô Denise, eu vou ler esse daqui, mas depois eu vou aproveitar que você... Eu vou ler aqui, ó, Mateus 23, capítulo 23, versículo 23.
vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o entro e o cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então você vê que eles guardavam a lei ali, mas eles não tinham misericórdia com o próximo. Vamos resumir: eles não tinham amor. Eles não tinham amor. E você vê textos falando sobre isso mesmo. Quer ver um outro texto aqui? Vamos aqui em Lucas capítulo 18. Quando um fariseu e um publicano, eles sobem ao templo para orar. Olha aqui, ó, no versículo 10, Lucas capítulo 18, versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo. Olha aqui, ó, o fariseu, estando em pé, ele orava consigo mesmo. Deus não recebia a oração dele ali. Você imagina você orando, pensando que você está falando com Deus, e Deus fala assim: a sua oração não está nem chegando ao teto, eu não estou ouvindo. Por quê? Porque esse fariseu, ele não tinha amor. Ó, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha aqui, ele jejuava 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Mas ali Deus não recebia assim nem a oração dele, nem aquele sacrifício que ele estava fazendo ali de jejum. Por quê? Porque ele não tinha amor. Você vê que ele já estava até julgando ali o publicano. Você vê que a diferença do publicano é diferente. O publicano, quando ele ora, Deus ele está recebendo. Porque o publicano, ele batia no peito e ele declarava: eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Ele reconhecia os seus erros. E olha, eu vou colocar uma outra passagem que é bacana. Isaías 58. Pedi para a Denise ler. Aqui no livro de Isaías 58, o povo está até indignado. Eles estão falando para Deus: que adianta jejuar se o Senhor não está recebendo? Vocês acharam? Versículo 3, até Denise, até o 5, do 3 até o 5. Dizem: jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção. Nós nos humilhamos com severidade, e tu nem reparas. Vou lhe dizer por que eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Então, você vê aqui até o profeta falando com eles. Você vê que eles, assim, se queixando que eles estavam jejuando. Era por costume, ele se vestia ali com um pano grosseiro, se humilhando perante Deus, passando dias ali se humilhando, e Deus não ouvindo, não fazendo nada. Por quê? Porque eles não tinham amor assim com o próximo. Eles não tinham amor. E olha no versículo 6 agora até o 7, Denise, 6 até o 7. Aí Deus ele vai falar para eles assim: é esse jejum que eu quero que vocês façam. Você lê pra gente? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos.
Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Resumindo, qual o primeiro jejum que Deus ele quer que uma pessoa faça? É o jejum de negar a si mesmo. Esse é o primeiro jejum, esse é o primeiro sacrifício. Não adianta nada uma pessoa fazer um jejum e andando nas coisas do mundo, não amando o próximo. Quando Deus fala esse jejum, aqui do versículo 6 até o 7, que é esse jejum que Ele quer que o povo faça, assim também nos tempos de hoje. O jejum que Deus quer que o povo venha fazer é aquele de negar a si mesmo, de amar o próximo. Porque quando você nega a si mesmo, você está amando o próximo, você está deixando de pecar, você está fazendo o sacrifício, o jejum da sua carne, e automaticamente você está sendo luz para outras pessoas. Por quê? Porque não é mais você que vive, é Cristo que está vivendo. Então esse é o primeiro jejum que Deus ele deseja que o seu povo venha fazer. Cair os outros, ele vai receber. Enquanto a pessoa não nega a si mesmo, ela vai fazer um jejum em vão ali. Por isso que Jesus Cristo ele está falando, olha, enquanto o noivo está junto com os convidados, ainda não convém jejuar, porque o noivo ele está ensinando ali, ó, o jeito certinho de jejuar. Mas dias virão que o noivo será tirado, e aí sim eles vão ter que jejuar. Aí sim eles vão ter que jejuar, porque Deus ele vai receber quando a gente começa a fazer o jeito correto do jejum. Então, por que eu devo jejuar? E para quê? E para quê? Também eu tenho que jejuar. Ó, o jejum para Deus, uma pessoa ela tem que fazer em forma de arrependimento. É uma forma que a pessoa até mostra para Deus que está arrependida. Porque o jejum, ao nosso ver, o que é? É você dominar o seu corpo, sim ou não? Você entrar num propósito, você vai ter que trabalhar na sua mente. Você fala, eu fiz um voto com Deus. Vamos colocar um exemplo, vou ficar 7 dias sem comer, só bebendo água, igual a Denise falou que fez, né? Esse jejum, 7 dias sem comer ali. Praticamente, você está lutando com o seu corpo, sim ou não? E quando você faz esse propósito com Deus, você acaba, controlando, você mostrando para Deus que você está mostrando para Ele que você vai controlar, que você não vai mais pecar. Porque quando você deixa de comer ali, você está pegando controle aos olhos de Deus. Você está pegando controle. Você está mostrando para Deus, fala assim, do mesmo modo que eu fiz esse propósito, eu também faço, eu não vou mais pecar. É uma forma de arrependimento. Por isso que no livro de Joel, vamos no livro de Joel, Deus ele vai pedir para o povo, capítulo 2. Então por que eu devo jejuar? É uma forma de arrependimento, que você está arrependido perante Deus. Joel capítulo 2, versículo 12 ao 13, Denise, fazendo favor. Por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Você vê que forte? O que Ele pede? Em forma de arrependimento, em vez de rasgar a roupa, você rasgar o coração. E como você rasga o coração? Oração e jejum ali, e chorando, se humilhando perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Lembra do profeta Jonas, quando ele foi pregar para o povo de Nínive? Ele pregou, o que aquele povo fez? Vamos aqui em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 3. Eu vou ler. O versículo é o 4. Jonas, capítulo 3, versículo 4. Vai dizer assim: começou Jonas
a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha o que aconteceu através dessa pregação de Jonas. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se, de saco, desde o maior até o menor. Essas palavras chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, colocou sacos, sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dá alimento, nem bebam água. Olha o que eles fizeram em forma de arrependimento. Eles fizeram um jejum que todos, até mesmo os animais ali não podiam comer alimento nenhum. E olha o que fez. O versículo 10, olha o que Deus vai fazer agora. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Então, através do jejum, através dessa humilhação que eles fizeram ali, pedindo perdão para Deus, Deus também se arrependeu daquilo que ele estava pensando em fazer. Então, o jejum é um modo de você mostrar arrependimento para Deus. Quando você peca, sabe? Então, quando você pecar, tenha isso no seu coração, tenha esse costume de fazer um jejum, mostrando um arrependimento, assim, orando, jejuando. Faça um propósito com Deus durante aqueles dias, sabe? Você se rasgar, mostrar para Ele: eu estou arrependido mesmo, Pai. Isso é um costume que devemos ter até mesmo nos tempos de hoje. Olha, o jejum também é um meio para a gente se santificar. Eu quero colocar como exemplo Daniel. Eu vou pedir para os irmãos irem no livro de Daniel, capítulo 1. E entenda isso. O jejum, sabe, você não precisa imitar o outro irmão. Eu costumo dizer que assim, meu jejum, minhas regras. Você pegou isso? Meu jejum e minhas regras. Você entendeu? Você vai fazer o seu propósito e você vai colocar a sua regra ali. Em cima disso, você vai ter que ir até o final. Você pode sim também fazer um jejum em comunhão com outros irmãos no mesmo propósito. Assim, vocês determinaram ali uma regra e vocês iam até o final, juntos. Mas você pode fazer um jejum assim, sozinho, né? Colocando as suas regras ali. Igual aqui, a regra que Daniel está pondo. Ele está colocando a regra dele. Eu vou fazer esse jejum. Vocês acharam Daniel capítulo 1? Só o versículo 8, Denise, para a gente, fazendo favor. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Você lê até o 11, para a gente, fazer um favor? Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida, em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Pode ler o 12 também, guerreiro. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminado os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir.
Até o 15, fazer favor. Porque não já foi direto o 15, né? O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam com a comida do rei. Olha que forte isso daqui, ó. Depois disso, o assistente... é só até o 15. Só até o 15. Olha que forte isso daqui, ó. Meus irmãos, presta bem atenção nisso aqui, que eu vou falar. Isso aqui é muito importante para o nosso tempo. Daniel, ele resolveu não comer por quê? Para ele não se contaminar com aquela comida que eles estavam oferecendo ali. Sim ou não? Trazendo para os tempos de hoje, eles estavam na Babilônia. Trazendo para os tempos de hoje, nós estamos na Babilônia. Você entendeu? O mundo é do inimigo, sim ou não? Assim, nós estamos na Babilônia. E assim, esses alimentos é as coisas do mundo. Você entendeu? E do mesmo modo que Daniel, ele falou assim, eu não quero me contaminar. Eu preciso me santificar. Eu não posso me contaminar com essa comida. Assim também, você também. Você precisa ter essa visão. Assim, você precisa ter esse pensamento de não se contaminar com as coisas do mundo. E fazer esse jejum assim, meus irmãos. Olha que jejum tremendo. Aqui você está vendo que eles vão comer legumes. E assim também, assim ó, faça esse teste. Você vai ver que as pessoas que não fizerem esse teste, você vai ver que essas pessoas vão estar mais fracas na fé. Assim, por não fazer esse teste, por não fazer esse jejum. Mas você, do mesmo modo que, assim, o rei, lê novamente o versículo 14 ao 15. Denise. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Faça esse teste. Você vai ver que, ó, vocês jovens, faça esse teste. Vocês vão ver que os outros jovens, eles vão estar fracos na fé, mas você não, você vai estar firme e forte na fé. E qual o jejum? Qual alimento você vai tirar? O celular. Fazer um jejum. Que é um alimento, sim ou não? Você não está alimentando ali? Tira o celular. Tira ali o Facebook, assim, não, vou parar assim, vou passar uns tempos assim, vou determinar ali, meu jejum, minhas regras. Aí você coloca tantos dias, coloca assim 7 dias, sem mexer no celular, sem mexer ali no WhatsApp, só se alguém ligar mesmo, se for urgente. Assim, ó, sem estar em alguns ambientes. Você vai ver, assim, e começa a se alimentar. Em vez de ficar no YouTube, Facebook, Instagram, assim, gastando o seu tempo em coisas que não vai edificar, esses alimentos que o mundo tem oferecido para as pessoas, se alimenta ouvindo ali o Cid Moreira com a palavra de Deus, se alimenta ouvindo pregação. Você vai ver a diferença que você vai estar depois, durante esses 7 dias. Então assim, é um jejum que eu aconselho os irmãos fazer. É assim, para os irmãos se santificar. Esse jejum que Daniel está fazendo, ele está se santificando no meio ali do povo dos babilônios. E assim também, quando você faz esse jejum, você está se santificando espiritualmente. Você vai ver, você vai entender. Se você fizer esse jejum, você vai estar mais próximo de Deus. Você vai estar mais forte. Você entendeu? Você vai estar mais forte. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18. Além disso, aqui você vê que depois Deus, ele abençoa ali não somente Daniel, mas sim também Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele dá sabedoria para eles. Além de você se santificar, Deus ainda te abençoa. Efésios capítulo 5, meus irmãos. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas encheis-vos do Espírito Santo. E encher do Espírito Santo é jejuar, é orar também. Olha aqui, quando ele fala, e não vos embriagueis com vinho, ele está falando assim, com as coisas desse mundo também. Sabe, para você não se embriagar com as coisas desse mundo. Olha o versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando
ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Mas olha aqui, olha, além de oração e jejum, é aquilo que eu comentei, ouvindo ali, sabe, Cid Moreira, ouvindo pregações nesse tempo que você perdia no YouTube, no computador, vendo coisas que não vai edificar a sua vida, né? Você coloca ali, ouvindo, olha aqui, hinos, salmos, assim você cantando, adorando o nosso Deus, você pode ter certeza que você vai estar se santificando ali, né? Por isso que eu estou trazendo esse ensinamento. Por que devemos jejuar e para quê? Por que devemos jejuar? Primeiro que eu trouxe foi mostrar arrependimento mesmo com o nosso Deus Todo-Poderoso. E para quê? Para se santificar. Para se santificar. É um modo que eu tenho para ter um domínio no meu corpo. Igual do mesmo modo que eu me controlo, assim, para mim não comer durante aquele tempo que eu determinei, assim também eu consigo controlar, sabe, o meu corpo, sabe, às vezes a ira quando vem eu falo, meu. E o outro passo que eu quero passar, por que devemos jejuar e para quê? Eu já disse, para a santificação. Agora eu quero passar também, esse daqui é bênção também. Por que você tem que jejuar? Quando você for passar por um deserto, sabe? Quando você estiver passando por um deserto, assim, é necessário você jejuar. Porque se você não jejuar, você pode não aguentar aquele deserto. É igual o Edinho falou assim, sem oração ninguém vê Deus mesmo. Às vezes as pessoas dizem, ninguém vê Deus. Claro que vê. Vai ver naquele dia, mas não vai entrar no reino de Deus, que todas as pessoas vão ver ali. Mas a palavra de Deus fala que, ó, orai, né? E jejuai ali, né? Vigiai, para que naquele dia você possa estar de pé na presença de Deus. Você ser aceito. A oração e o jejum, ele faz a gente permanecer. Então, por que devemos jejuar e para quê? Para você resistir, sabe, assim, o deserto. No deserto, você não sair da presença de Deus. Porque quantas aflições, quantos obstáculos, quantos desertos, vamos dizer, quantos Golias tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. Quando você jejua, pega isso, meus irmãos, você consegue passar pelo deserto. Você fala, Deus, olha, que eu vinha estar olhando para o Senhor, que aquelas palavras que Paulo, ele declarou em Romanos capítulo 8, versículo 35, vem estar no meu coração. O que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a espada, o perigo? Nada. Por isso que é necessário você jejuar. Você lembra quando Jesus, o Espírito Santo levou ele para o deserto? Lembra, sim ou não? Qual foi a primeira coisa que Jesus Cristo fez? Quando ele foi para o deserto? Jejum. E olha, no deserto o que aconteceu? O diabo começou a tentar ele, mas o jejum fortaleceu ele, meus irmãos. Assim também pega isso para as nossas vidas. O diabo ele vai tentar você no deserto, mas você vai estar revestido com oração e jejum, e ele vai fugir de vocês. E depois os anjos, eles vão ali fortalecer do mesmo modo que fez com Jesus Cristo. Do mesmo modo que fez com Jesus Cristo. Eu vou pedir para os irmãos irem em 1 Pedro, capítulo 1. O versículo é o 6 até o 7. Você lê para a gente, fazer um favor, Denise? Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Olha nessa versão aqui, a nova tradução linguagem de hoje, versículo 7, olha. Essa provação são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação gloriosa
glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Olha aqui, do mesmo modo, aqui Pedro está dizendo que o ouro ele é provado, assim também ele declara, Deus vai te provar. Como o ouro é provado? Através do fogo. Assim também você vai ser provado ali, para ver se a sua fé é verdadeira. Você pegou isso? Para ver se a sua fé é verdadeira. E você acha, meu irmão, você não tendo essa vida com Deus, de oração e jejum, principalmente jejum também, você acha que você vai conseguir passar pelo fogo, pela provação? Estou dando um exemplo aqui, que Jesus Cristo, quando ele foi passar pelo deserto, a primeira coisa que ele falou: preciso me revestir nesse deserto. Eu preciso me revestir, eu preciso jejuar. Assim, eu não sei qual que é o deserto que você tem passado, mas você tem jejuado para Deus te fortalecer. Sabe que o jejum não é para mudar Deus não, porque Deus ele é imutável, meu irmão. O jejum ele é feito para nos mudar, para nos fortalecer, para nos santificar, para nos santificar. Então tenha esse costume, esse hábito. Para finalizar, por que devemos jejuar e para quê? Naqueles dias difíceis, quando você vê que o inimigo se levantou, é onde você tem que jejuar ali. Sabe, eu não sei o que você está passando, mas tenha isso, vou jejuar, para Deus vir ao meu favor, me socorrer, mudar essa situação. É igual, vou colocar um exemplo aqui, de Josafá. Vamos em 2 Crônicas, capítulo 20. O jejum do deserto, você vê que não é para Deus tirar você do deserto, né? Tem jejum e oração que não é para Deus te tirar do deserto, mas sim para Ele te fortalecer, para você passar naquele deserto. Mas agora tem jejum que é onde você clama a Deus ali, é para Deus fazer a obra do inimigo cair por terra ali. Igual no versículo 1 vai falar que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Contra quem? Josafá. Por que contra Josafá? Porque Josafá, ele era o rei. Assim também, trocando aqui o nome de Josafá, quem é o rei da sua casa? Quem é o rei aí? É você. Você acha que o inimigo vai guerrear com quem? Ele vai querer guerrear com a coluna. Ele destruindo o rei aqui, ele destrói todo o povo. Falando o rei daqueles que estão na presença de Deus mesmo. Ele vai querer confrontar sempre aqueles que estão firme e forte na presença de Deus. Mas Josafá, o que ele vai fazer? No versículo 3, vai dizer assim, então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então olha aqui, Josafá, ele temeu. E ele se pôs ali a buscar o Senhor, mas não de qualquer jeito. Ele falou assim, não, vou buscar o Senhor, mas com oração e jejum. Oração e jejum. E até quando você vai ficar orando e jejuando? Você vai fazer um propósito 7 dias? Orando e jejuando por uma causa? Assim, às vezes o inimigo se levantou lá, igual aqui, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, que representam os demônios hoje em dia, Satanás e sua gangue, os filhos de Amonitas, eles se levantaram para guerrear contra você. Como é que você vai fazer seu jejum? Você vai fazer um jejum de 7 semanas sem comer? Você vai fazer um jejum desse? Não, você vai fazer um jejum até Deus te socorrer, meu irmão, né? Não é apenas 7 semanas, mas até Deus socorrer você, até Deus te dar vitória, até você ver que esse levante do inimigo caiu por terra, você entendeu? Aí sim você entrega o seu jejum. Mas enquanto Deus não te dá vitória, faça esse propósito 7 não. Fique insistindo na oração e no jejum. Deus lá de cima, até quando Ele vai aguentar isso? Chega uma hora que o nosso Deus, Ele vai vir ao seu favor. Todo aquele levante vai cair por terra. Isso aconteceu aqui com eles. Olha aqui, no versículo 14. Denis, você lê pra gente, fazendo favor, em diante. É o 20. Capítulo 20, versículo. O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel,
filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Versículo 22, guerreira, até o 24. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados no Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e os seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Olha que forte. Ó, meus irmãos, mas o que fez? Pensa junto comigo. O que fez Deus assim se manifestar na vida desse profeta, vamos dizer assim, Jaziel, e falar para eles: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que fez Deus fazer isso? Quando eles começaram a orar e a jejuar, a buscar o Senhor. Assim também, receitas aqui para a gente colocar em prática. O que tem se levantado na sua vida? Quais ferramentas que você está buscando, que você está usando? Essas são as ferramentas certas, né? Você orar, você jejuar, clamar ali a Deus, né? E louvar o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó, para finalizar, meus irmãos, às vezes Deus vai te dar uma visão. Pega isso aqui, ó, ensinamento sobre jejum. Às vezes Deus vai te dar uma visão, ou às vezes Ele vai te dar um sonho, que às vezes você não vai conseguir entender, mas você sabe que é algo sério ali. Você sabe que Deus está querendo falar alguma coisa para você. O que você tem que fazer? Orar e jejuar, para Deus desvendar aquilo que Ele quer te mostrar. Se você não fizer isso, você nunca vai entender o que Deus está querendo te falar, né? Então o jejum e a oração também é para esse objetivo. Eu vou pedir para a Denise ler Daniel capítulo 10, Denise. Igual Daniel, Deus deu uma visão para Daniel. Daniel olha aquela visão, não consegue entender nada. O que está acontecendo aqui, Deus? Que visão é essa que eu não consigo entender nada? E Daniel faz o quê? Ele fala assim: não, eu vou jejuar, eu vou orar para Deus me mostrar. Achou, Denise? Versículo 1 em diante, Denise, até o 10, se eu não me engano. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro. Olha lá, Deus deu uma visão para ele, né? E aí no versículo? Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma.
De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar, e ao som de sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Até o 14, guerreira. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei, ainda tremendo. Em seguida, ele disse: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Até o versículo 14, assim, você vê que aqui na Almeida Corrigida vai dizer assim: agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo. Então Deus te deu uma visão, e através da oração e do jejum, do propósito que Daniel fez, Deus enviou ali um anjo para estar falando, revelando, para Daniel o que Deus estava querendo mostrar para ele. Amém, meus irmãos? Então, Denise, dá esse microfone. Obrigado, hein, guerreiro. Amém. Então, por que eu devo jejuar e para quê? Devemos jejuar em forma de arrependimento, né? Se você fizer alguma coisa, você reconheceu que é pecado, faça um jejum, né? Além do jejum, rasga não a roupa, mas o coração perante Deus. Mostra que você está arrependido mesmo. Para quê? Para se santificar. Coloquei exemplos aqui. Para você se santificar, é uma forma que você tem para se santificar. Para se santificar, para você estar mais perto até mesmo de Deus. Amém? Passei aqui também para te fortalecer no deserto, para você aguentar ali a provação que você está passando. Além disso, eu passei também o ensinamento, quando aparecer qualquer dificuldade, vamos dizer um Golias, não sei, assim, um inimigo se levantando em seu trabalho, sabe, onde que você vai jejuar ali, pedir ali o socorro de Deus, fazer esse Golias cair por terra, você entendeu? E no deserto, meus irmãos, às vezes pode ser na área financeira, não sei, sabe, um deserto, às vezes uma enfermidade, não sei, você está passando por um deserto, é onde você vai jejuar ali, falando: Deus, olha, que eu não venha blasfemar contra ti, sabe, que eu não venha pecar contra ti, que eu não venha murmurar contra ti, me dê sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma forma que você está pedindo ali o socorro de Deus também, você aguentar esse deserto. Amém, meus irmãos? Então, e o último que eu trouxe é quando Deus, Ele te dá uma visão, ou fala com você no sonho, e você não entendeu, e você quer entender aqui, né? Onde que você vai orar e jejuar. Amém, meus irmãos? Pegaram firme e forte os ensinamentos? Amém? Podem ficar de pé, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é bom o tempo todo Deus é bom.